Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para o nosso vídeo desta terça-feira, dia 13 de janeiro de 2026. Vamos juntos para os destaques do nosso Café Vascaíno. Problemas com a Nike? O lançamento acontece na próxima quinta-feira. Qual vai ser o foco do Vasco nessa temporada? Admar Sincerão. Verratti sai ou fica, se é que você ainda não sabe, hein? Então vambora, vamos juntos e vem aí um camisa 8 espetacular, tudo isso e muito mais agora. Então deixa o seu like, comenta e compartilha e claro, se inscreve no nosso canal e vamos juntos para mais uma grande temporada. Vambora! Se tiver a função hype o vídeo também. Bom, ontem o Admar foi sincerão, vou deixar inclusive no fim do vídeo aqui a live, caso você tenha perdido, né? Porque ela rolou ali na hora do almoço, por volta de 1h, foi até às 3. O Admar falou na apresentação do Rojas. Depois o Fernando Diniz, então a live é longa, tem mais ou menos 2 horas de duração, mas vale muito a pena. E o Admar foi sincerão, trouxe exatamente a dura realidade do Vasco da Gama, nua e crua, sem subterfúgios, sem bravatas. Eu acho que você, torcedor, merece exatamente isso e não ser enganado. Tem alguns picaretas por aí que gostam de enganar você, torcedor, mas você tem que ter o discernimento, fazer o filtro. E se perguntar, o Vasco tem dinheiro para trazer grandes jogadores nesse momento? Não. O Vasco merece ter grandes jogadores nesse e em qualquer momento? Sim, mas não há condições financeiras. Dentro da linha da responsabilidade financeira, nas contratações, dos pagamentos, o Vasco não tem condição de trazer ninguém, a não ser que haja uma grande oportunidade, do tipo, o jogador está de saco cheio no clube dele, quer meter o pé, quer sair, vai forçar uma saída, o Vasco não terá um custo elevado para trazer, o clube X aceita emprestá-lo, aí é uma outra questão. Mas qual jogador você enxerga que se encaixa nesse perfil? Então, torcedor, não vai chegar aquele reforço que nós gostaríamos, de você botar na seleção brasileira imediatamente. Não vai. Mas vão chegar reforços, como disse o Admar, com fome, com vontade, querendo aparecer. E o Vasco é uma baita vitrine para o cara fazer isso. Assim foi apresentado o Johan Rojas ontem, assim será anunciado o zagueiro Alan Saldívia, e o Vasco vai buscar pelo menos um atacante. Com algumas saídas que vão acontecer, abre espaço na folha para o Vasco trazer novidades. Então assim, torcedor, desculpa se o Admar foi muito sincero e eu estou sendo muito sincero logo aqui no nosso Café Vascaíno, mas tem que ser assim. Não sei enganar você, torcedor. Posso errar, claro que sim, erro. Vou pedir desculpas a você se trouxer uma informação errada. Agora, fazer de sacanagem para enganar você, fim de papo, aconteceu agora, por essa você não esperava. Cai nessa não, torcedor, isso é sacanagem. Você não merece, você não merece. A gente já sofre tanto com o nosso time, com os resultados em campo. Gerar essa expectativa, criar essa ansiedade, é a maior sacanagem que podem fazer com você. Vambora, eu não estou atacando canal A, B ou C não, porque eu tenho meu gosto. Eu sei quem é sem vergonha, quem é picareta, quem trabalha sério, quem faz um trabalho honesto, digno. Enfim. Deixa eu mostrar aqui para vocês a sala de imprensa do Vasco. Estou mostrando aí. As imagens são do Lucas Moretti. Grande Lucas, chegou ontem um pouquinho atrasado na coletiva, deu bico no meu tripé 2 vezes lá, deixou cair celular e tal. Menino da melhor qualidade aí, o Lucas Moretti, faz um grande trabalho também, cobrindo o Vasco da Gama. Cara, a sala de imprensa ficou sensacional. Na boa, ficou sensacional a sala de imprensa do Vasco da Gama, tá? Mostrando aí para vocês. Estrutura de alto-falante, estrutura acústica, níveis para você poder ficar nos degraus ali sentado nas poltronas, todo mundo muito bem acomodado, Wi-Fi bom, microfone bom, sistema de som bom, parabéns ao Vasco, painel de LED, LEDzão atrás, maneiríssimo, como o Vasco merece. Parabéns. Bom, quero convidar você a participar do nosso grupo do WhatsApp VIP, tá bombando e cabe você lá. Vai rolar novidades aí nos próximos dias, tem sorteio de brindes lá no nosso grupo do WhatsApp VIP, além de lives mensais. Excepcionalmente, nesse mês,
Não vai rolar a live mensal porque eu vou viajar na quinta-feira e as agendas não bateram com os convidados, mas em fevereiro teremos 2 lives mensais, então já garanta a sua vaga, participe. Você pode pagar mensalmente R$50 ou semestral 300 ou o anual 600. Pagando o semestral você já ganha uma camisa do canal e o anual você ganha uma camisa e um boné do Fanático Vascaíno. Então venha participar do nosso clube, né? Nosso grupo do WhatsApp, tem desconto também em produtos oficiais do Vasco, enfim, tem do canal, tem produtos sorteados, vale muito a pena, a resenha é muito legal. Bom, problemas com a Nike, rapaz, quinta-feira vai ter o lançamento, a corrida vai ser grande, a galera já tá na vibe, eu tô cheio de pedido aí, não consigo atender ninguém, vou tentar comprar a minha do Lucas para já viajar para os Estados Unidos com a camisa Nike, né, a nova, mas problemas que aconteceram de última hora. Ontem meu irmão Gilmar Ferreira publicou que há uma insatisfação de alguns lojistas porque esperavam receber de forma escalonada, né, além do modelo 1, que é a camisa preta que vai ser vendida agora, a partir de quinta-feira, quando o Vasco estreia no Campeonato Estadual diante do Maricá, com o Fernando Diniz à beira do campo. Eles esperavam receber outros modelos logo na sequência. Treino, a Off 2 viria um pouco mais à frente, que é a branca, camisa de goleiro e tal, aquecimento. Cara, a Nike está com um problema para poder ajustar esses envios e indicou ao diretor comercial do Vasco que não, que só iria entregar a Off 1 e sem previsão para o restante. Rapaz, e como é que você desabastece o seu público, né? E quem ficou a cargo disso, o diretor comercial, o João, ficou com a brocha na mão, irmão. E foi cobrado internamente. Óbvio que sim. Né? Não só os lojistas ficarem insatisfeitos, como a direção do Vasco também. Lembrando que essa é uma negociação Vasco da Gama SAF, tá? Em que envolve a parte comercial e menos amor na história. Há uma defesa comercial e não uma defesa passional, né? Então, assim, o dirigente associativo, por exemplo, de qualquer clube, ele é passional, ele não é profissional. O profissional está ali, defende e tal, mas amanhã ele pode estar em outro lugar, então ele faz uma defesa diferente. Então, assim, torcedor, o que eu enxergo nesse momento é a relação vai ser difícil nesse início, na parte de distribuição, o torcedor vai sentir um pouco, vai chegar nas lojas, não terá os produtos Nike de imediato, vai demorar um tempo. Esse primeiro ano vai ser um primeiro ano de toque de caixa que vai demorar a chegar os produtos, mas de muita qualidade, sem dúvida nenhuma, porque a Nike é de extrema qualidade, um pouco mais elevado o valor, salvo engano, saiu de 369 para 429, né, o preço da camisa. Então a gente está falando de aí R$50 de aumento, foi o que aconteceu, né? Então assim, R$60 de aumento da camisa, mas faz parte, é um produto Nike. Quem tem capa, o lojista tiver capa, pode continuar vendendo, não pode mais comprar. Bom, deixa eu falar sobre Fernando Diniz, porque ontem na coletiva eu perguntei para ele qual vai ser o foco do Vasco da Gama. E vou pegar essa resposta para fechar o nosso vídeo e você entender, porque a Copa Sul-Americana nesse ano terá vários pesos pesados. Então, rola até o final do vídeo e saiba qual vai ser o foco do Vasco. Sul-Americana, Copa do Brasil, o que esperar dessas competições? Porque ano passado a gente foi muito bem na Copa do Brasil. Na Sul-Americana fizemos vergonha. E, aliás, falando em vergonha, antes de botar o Diniz, que vergonha ontem. Matheus Coropos e a molecada do Sub-20, né? Não é só perder para o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 e ser eliminado na segunda fase da Copinha. É ter feito 4 partidas ridículas na competição. Mesmo quando venceu de virada, estava fazendo uma atuação horrorosa. O Vasco fez um papelão na Copinha. E o técnico Matheus Coropos, não me importa se ele é amigo ou não é amigo do Felipe, o técnico Matheus Coropos, ou eu dei muito azar, ou ele tecnicamente é fraco para a função. Para exercer a função de técnico. Ele era auxiliar, não importa. Técnico, fraco. E na boa, o Vasco foi um bando em campo na Copinha. Eu não dei sorte, porque eu vi os 4 jogos, os 4 foram horrorosos. Sem nenhuma jogada ensaiada. Um bando no segundo jogo, o que venceu de virada. Segundo não, terceiro. Porra, contra o I9, ele tirou o Loss, que é o melhor jogador do Vasco. O Zuccarello fez uma Copinha muito mais ou menos também. Claro que perdeu o Bruno Lopes por lesão, foi grave. Sistema defensivo, excetuando o goleiro Felipe Gabriel, os outros, olha a zaga de chorar, hein? Alô, presidente Pedrinho, vamos botar
que o Cássio do Sub-17 não tá no Sub-20, por exemplo? Sobe o cara. Felipe Luiz foi assim no Flamengo, gente. Tem uma música do Scove e a Máfia das antigas. Ele é o amigo do amigo do amigo do amigo. Porra, amigo do amigo não dá, amigão. Ele é o competente, porque, meu irmão, aí é diferente. Vai até o final e se liga no que o Diniz falou. Eu espero que a gente consiga ir bem nas duas competições. O fato, assim, da Sul-Americana, a Sul-Americana estava em andamento, né? E a gente, minha estreia, inclusive, foi quando foi da Sul-Americana, a gente perdeu para o Lanús, depois ganhou aqui em casa, classificou. E depois no mata-mata a gente teve uma partida na altitude que a gente teve o Piton expulso com 10 minutos, tivemos um resultado muito negativo e foi muito difícil reverter. E quando acontece esse tipo de situação em mata-mata, é difícil a reversão. Talvez se a gente tivesse passado do Independente Del Valle, a gente também conseguisse avançar, que o time foi crescendo nas competições, né? Então acho que a gente tem um time muito peso pesado, e acho que o Vasco também é um time que tem muita camisa, que dá mais peso para a competição. Então acho que a Sul-Americana vai ser, nessa edição, uma das edições que vai ter mais times com tradição de times campeões de Libertadores jogando a competição. Acho que isso é até um atrativo para essa competição. E a Copa do Brasil, desde que a gente pode contar com os campeões de Libertadores, os times que estão na Libertadores, passou a ser um campeonato também muito difícil de você chegar até a final. Então a gente tem que valorizar muito o que aconteceu ano passado. Se a gente relembrar, a gente sempre foi entrando, principalmente desde o jogo do Botafogo, a gente não entrava como favorito, mas a gente conseguiu jogar bem praticamente todos os jogos de mata-mata da Copa do Brasil. Que o time conseguiu, e acho que isso serve de exemplo. Acho que nas Copas a gente conseguiu ser consistente, principalmente a Copa do Brasil. Eu vou tirar o Del Valle, porque o Del Valle, o jogo de lá, ele foi extremamente determinante para a nossa desclassificação. Mas na Copa do Brasil, acho que o Vasco teve uma postura que é a postura que a gente tem que ter em todos os campeonatos que a gente for disputar. Já começando na quinta-feira contra o Maricá.